Seja bem-vindo a esse vídeo aqui dos bastidores do programa Mundo Gospel. Bom dia, Ney! Bom dia, Vanessa! Tudo bom? E daqui a pouco nós vamos começar essa entrevista aqui com o Ney Santos do programa Mundo Gospel. Tem uma pergunta importante, Ney. Será que eles já cumprimentaram o Espírito Santo hoje? Isso é importante mesmo, hein? Seja bem-vindo à nossa live, bem-vinda. Deus abençoe. Daqui a pouco nós já vamos iniciar a nossa entrevista aqui com o Ney Santos. Você que aí acompanha o Ney, vai mandando aí o seu comentário, né, Ney? Bom dia aí para Daya Balsanelli, que me acompanha. Bom dia para Marinilda Firmino. Enfim, todos que estão chegando aí, daqui a pouco vamos ter a nossa entrevista aqui. Eu quero que você me acompanhe, que você esteja junto comigo e com a Vanessa Xavier aqui, para a gente contar um pouquinho da nossa história, tá bom? Participação abençoada, hein, minha gente? Uma participação muito abençoada do Ney Santos, que é pastor, que é criador das vinhetas do programa Mundo Gospel, evangelizador nas redes sociais, através dos canais @Jesus Me Defenda, com vídeos que falam do relacionamento com Deus, com as pessoas, com o seu par, vídeos sobre fé, oração, palavras de Deus. Ele procura levar encorajamento e as maravilhas de Deus para os seus muitos seguidores inscritos no canal do YouTube. Bom dia, Ney. Primeiramente, gratidão pela sua presença aqui no Mundo Gospel. Bom dia, Vanessa Xavier. Bom dia, ouvintes da Mega FM. Que alegria poder retornar aqui nesse lugar, que para mim foi também uma escola, um aprendizado. E aqui eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gostava, especialmente naquela época, que era comunicação. Gostava muito de rádio e eu tive a oportunidade aqui, agradeço ao Marcão, né, toda a família Romão que me deu a oportunidade de estar aqui e também de poder iniciar esse projeto que eu vejo que não só deu certo, mas hoje vem sendo muito bem conduzido por você, que é o programa Mundo Gospel, Vanessa. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu até quero partilhar aqui com todos os ouvintes que quando você tá meio querendo desanimar na caminhada, Deus fala, não, eu tenho um filho meu para te mandar, para te fortalecer nesse momento, para te incentivar, para te conduzir na caminhada. Tá aí o Ney. Ney apareceu aqui no programa Mundo Gospel, bênção de Deus, com certeza. E eu quero, Ney, que você conte um pouquinho da sua história. Eu, na verdade, sou talvez uma expressão viva de um milagre de Deus, porque eu sofri 7 acidentes na minha vida que poderiam ter tirado a minha vida, né? Eu tive 7 acidentes automobilísticos, 2 deles capotamento com perda total de carro, e eu saí desses 7 acidentes com apenas alguns arranhões. Atropelamentos, eu acho que eu tive 3 atropelamentos. Sabe? Melhor que gato, então. Diz que tem 7 vidas, ó. Então, o que acontece? Eu observo que Deus tinha um plano na minha vida, tinha uma missão, e de alguma forma o inimigo tentou frustrar esse plano, mas é uma bobagem você querer frustrar um plano de Deus, né? Só que o diabo, ele mesmo assim, ele não desiste, né? Se tem uma coisa que a gente pode elogiar nele é a determinação. Mesmo sabendo que tem todas as chances de não dar certo, ele vai. E ele tentou, mas não conseguiu. Deus preservou a minha vida e com isso deu também para mim a oportunidade de eu me achar, me encontrar. Como eu te disse, eu comecei a minha carreira como radialista. Eu achava que o que eu precisava fazer nessa vida era comunicação, era fazer rádio. Só que, na verdade, o rádio, eu percebi que foi, na verdade, uma escola que Deus me deu para aprimorar minha comunicação e, com isso, eu me tornar um evangelista com uma linguagem onde as pessoas pudessem conhecer um pouco da palavra de Deus na linguagem de hoje, né? Porque a Bíblia mesmo, se você abre a sua Bíblia,
embora haja um grande esforço dos tradutores e tudo mais, a Bíblia ainda tem uma linguagem que deixa muita gente sem entender o que ela está dizendo. Verdade. E aí Deus usa a gente para, de repente, você pegar aquilo ali... Descomplicar. É isso, né? A gente, como diria o meu amigo Ditinho da Renovação Carismática, o Ditinho da Sônia, a gente, enquanto pregador, a gente é um facilitador da compreensão da palavra de Deus. Então eu tenho feito isso. Em relação à minha história do rádio, essas vinhetas eu fiz na oportunidade que foi criado o programa, né? O Marcos, ele sempre deu essa abertura para a religiosidade, ele sempre entendeu a importância disso. Então o Marcão falou, né, a gente precisa de um programa aí para dar uma abertura para as igrejas, para que as pessoas de fé tenham esse programa. E aí a gente, né, colheu esse nome aí, Mundo Gospel, e enquanto produtor de áudio, nessa época eu fiz as vinhetas, e foi a coisa que eu mais gostei de fazer, né? Eu fiz muitas gravações, mas essa vinheta foi para mim muito gostoso. Bacana. E para mim é uma coisa fantástica, né? Aqui, há um ano à frente do programa Mundo Gospel, saber que eu estou entrevistando o criador das vinhetas lá atrás. Quantos anos isso, Ney? Já tenho, eu acho que há mais de 7 anos, 10 anos, eu acho, quase. Nossa, que legal, hein, gente? Olha, então essa vinheta não vai dar para... Daqui a pouco eu mostro para vocês. Exatamente 10 anos, lembrei que foi no ano de 2011, né? Então, nós estamos em 2021, foi em 2011 que eu tive aqui. Que bacana, hein, Ney? Ney, nós temos um tema que ele é muito relevante, né, no que a gente tem passado. Mas, assim, antes de entrar no nosso tema, eu quero que você... Como que foi, assim, você tomou essa decisão? Eu vou evangelizar através das redes sociais. Que, a princípio, você falou que achava que era para trabalhar somente no rádio. Sim. Então, deixa eu contar para você rapidamente, um breve resumo do meu testemunho de fé, meu encontro com Deus. Eu, na verdade, eu fui um menino criado dentro do círculo religioso. Desde criancinha, com 7, 8 anos, a minha mãe, por ser uma pessoa religiosa, me inseriu no círculo religioso. Então eu tive uma caminhada de fé, assim, lá na minha infância, entre os 7 até os 13 anos, eu estava muito envolvido em coisas da igreja, participando ativamente. De segunda a segunda eu tinha uma atividade na igreja, tá? E daí, depois dos 13 anos, a gente começa a virar rapaz e começa a querer sair, conhecer garotas e tudo mais. E como acontece na vida de muitos, eu saí e também saí da igreja, fugi da igreja, consequentemente deixei de ter aquela amizade gostosa com Deus, aquela presença de Deus. E depois de muito tempo, eu andei por muitos lugares, fiz muitas coisas, trabalhei em muitas coisas. Eu acho que eu trabalhei em pelo menos 30 lugares diferentes, profissões diferentes, conheci muitas cidades. E por último, em todas as minhas andanças, quando eu estava com 25 anos, eu conheci uma garota por nome Kelly Cristina de Oliveira. E essa garota, eu conheci, foi amor à primeira vista, ela tinha 15 anos e eu 25, eu encontrei ela em frente à Escola Maria Dalila Pinto, aqui de Santo Antônio da Platina, me apaixonei por ela. Tentei dar uma cantada nela, ela não aceitou, porque ela era uma menina muito reservada. Só que depois eu me envolvi bastante nos 25 anos, eu envolvi com a igreja. E na igreja ela me viu fazendo leitura, me viu coordenando o grupo de jovens. Ela percebeu assim que eu não era um cara assim tão mal, né? Porque muitas pessoas talvez me olhassem e falassem, nossa, nem um cara mal. Não, esse cara não é tão mal, ele tem alguma coisa boa. Conheci a Kelly, nós nos casamos. Depois de um ano de casamento, eu particularmente comecei a viver uma vida assim de infidelidade. Comecei a deixar a Kelly em casa, sair para as baladas, sair para as festas. E a Kelly, ela teve assim muita paciência comigo. Ela foi assim uma mulher de Deus, com muita fé, com muita perseverança. Foram muitas vezes em que eu estava voltando de festas e coisas, e a Kelly estava lá fazendo uma oração, pedindo a Deus por mim, pedindo pela minha vida. Então, assim, eu preciso atribuir o meu encontro com Jesus, a minha conversão, à perseverança e à paciência que a Kelly teve. Então, assim, do primeiro ano até o 5º ano de casamento, então eu vivi assim, né? O primeiro ano foi lua de mel. Segundo, terceiro e quarto foi um tempo de afastamento. Mas aí no 5º ano, a Kelly, perseverando em oração, eu tive a oportunidade de pegar um trabalho para fazer de uma igreja, que é a Igreja Metodista, que estava completando na ocasião 75 anos em Santo Antônio da Platina.
E eu estava incumbido de fazer as entrevistas dos pioneiros da igreja, das pessoas que estavam desde o início da igreja, né? E, é claro, eu tinha habilidade de fazer entrevistas com políticos, e eu já fui meio que, assim, preparado para ouvir gente jogando confete em cima da igreja, dizendo que a igreja era melhor, que a salvação estava ali e tudo mais. Eu falei, o pessoal vai rasgar cedo em cima do nome dessa igreja, dessa instituição. E, para minha surpresa, em todas as entrevistas que eu fiz com essas pessoas, ninguém falava da igreja metodista. Eles falavam daquilo que Deus fez na vida deles, daquilo que Jesus fez na vida deles. Eles me falavam de um Espírito Santo que até então eu só conhecia no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele sinal cristão que se faz. Mas eles falavam do Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que estava ali. Eu quase conseguia perceber a presença do Espírito na vida e na casa daquelas pessoas. Aliás, eu senti uma coisa interessante também, quando eu entrava na casa daquelas pessoas. Era como num dia de muito calor, você sair, por exemplo, da rua e entrar numa agência bancária que tem aquele ar-condicionado no talo, né? Você sai daquele calorão e entra naquele refrigério. Quando eu entrava na casa dessas pessoas, eu sentia essa presença, esse refrigério. Então, a partir dos testemunhos dessas pessoas, a partir do que eu sentia, parece que algo começou a acontecer dentro de mim. Ou seja, a Kelly deu o start. As entrevistas que eu fiz, o testemunho das pessoas que eu fiz, foram me abrindo uma visão para o Evangelho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha, meus ouvintes, a importância da intercessão da esposa pelo marido, seja pela família. Independente ali, a partir desse 2º ou 5º ano, ela estava ali em oração, né, Ney? Exatamente. Hoje nós vivemos um tempo de relacionamentos descartáveis, onde as pessoas têm um problema, tá? E ela fala, não, vamos parar com isso, eu vou começar de novo. Aí arruma outro. E aí começa como no começo vai bem, demora um pouco, descobre que aquele outro também tem problema. E aí fica a gente trocando de marido, de mulher, quando vê tá no 5º, 6º casamento, tá que nem a Gretchen, o Fábio Júnior, né? Coleciona 10, 12 casamentos. E eu vejo que não é esse o caminho, sabe? É claro, se você tá num casamento com agressão física, que tipo, coloca você em risco, seus filhos em risco, você tem que sumir disso aí, denunciar, ir pra cadeia, ir pra delegacia e denunciar. Agora, tem casamentos que às vezes o que acontece não é agressão física, não é nem adultério, é às vezes falta de um ter um pouquinho mais de paciência com o outro e colocar Deus na história. Se você põe Deus na história, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te dando perseverança, Deus vai te dando condições de você, ao invés de abandonar aquele projeto, você organizar aquele projeto, você começar a trabalhar e investir, porque casamento ou qualquer outra relação, seja de amizade, de amor, precisa de investimento, né? Hoje eu sou juiz de paz aqui na cidade. Sempre que eu estou celebrando um casamento, oficializando um casamento, eu falo para as pessoas, olha, não deixem de se elogiar diariamente, porque se um dia vocês precisarem fazer uma crítica, essa crítica não cairá num coração vazio. Agora, se vocês esquecem de se elogiar, o dia que precisar criticar, vocês vão se machucar, se magoar e talvez a partir daí comece a acontecer uma separação. Mas enfim, voltando lá, a Kelly intercedeu, eu conheci esse projeto da igreja, as pessoas me apresentaram um Jesus, um Espírito Santo que eu podia quase que senti-lo, né? E junto com isso eu fui convidado para uma reunião onde se estudava a Bíblia. O pessoal tinha uma reunião e falou, vamos participar de um estudo bíblico? Eu falei, que legal, eu quero conhecer a Bíblia, né? E aí, em 2 dessas reuniões, eu percebi que eu aprendi mais da Bíblia do que eu conhecia nos meus 30 anos para trás. O curso bíblico é muito importante, muito né? importante. Olha, meus ouvintes, essa dica, né? E aí, eu conhecendo a Bíblia, foi como se Deus estivesse se revelando a mim, falando comigo. E, enfim, a partir daí, Vanessa, aí eu comecei a procurar meu lugar no reino. Eu cheguei nessa caminhada cristã e eu falei, Deus, tudo isso que o Senhor me deu, essa habilidade para comunicar, essa escola que o rádio me deu, de que forma que eu vou usar isso? Eu tenho vontade de ser pregador, me ajuda, né? Nessa época eu lembro que eu ainda fumava, eu era viciado no cigarro, tinha fumado acho que 15 anos da minha vida. Eu ia para as reuniões de estudo bíblico, eu ficava com muita vergonha, porque eu chegava lá e todos aqueles homens que participavam da reunião chegavam perfumados, banho tomado, e eu chegava com aquele cheirão de cigarro, que Deus o livre. Aí eu pedi para Jesus me libertar disso aí. Então foi um milagre também, porque eu já tinha tentado parar por 20 vezes. 20 vezes eu me propus a parar de fumar, não consegui.
O Espírito Santo dá força, né? Eu ficava, às vezes, uma semana, cheguei a ficar 4 meses, mas voltei. Mas aí eu pedi para Jesus, falei, Jesus, me ajuda. Eu quero largar isso aí, porque eu quero pregar a tua palavra e eu quero participar sem isso aqui. Isso aí, para mim, se tornou motivo de repugnância, de vergonha. Eu falei, olha, eu já tentei 20 vezes, não consegui. Mas se o Senhor pode, eu lembrei daquele homem que se podes alguma coisa, e Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Eu falei, se o Senhor pode, me tira a vontade. Porque se eu sentir vontade, eu vou comprar. Eu vou lá e vou comprar. Mas naquele dia em diante, Vanessa, já tem 15 anos, nunca mais eu tive uma vontade tão forte ao ponto de me fazer ir lá comprar. Dava aquela vontadinha assim, mas ao mesmo tempo eu pensava, não vou voltar. Então, até hoje, e graças a Deus, fui liberto mesmo do cigarro. E a partir daí eu comecei a ter oportunidades de falar do evangelho, sabe? Usar os seus talentos. Isso, as pessoas convidavam para ir numa casa, vai ter ali um culto no lar, né? Que eles falavam, culto no lar. Você vai dar uma palavra lá. Aí eu preparava, lia e fui. Enfim, e aí eu comecei a ter oportunidades para pregar. E a partir desse momento que eu ganhei segurança em pregar a palavra, eu também tive vontade de fazer isso de forma mais ampla, que depois vai surgir, né, as redes sociais. Não sei se a gente já chegou nesse ponto aí, se eu devo já falar disso. Pode falar, que daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas. Então, daí, eu estava em Ibaiti nessa época, e eu estava vivendo um momento de crise financeira terrível. Estava vivendo um deserto financeiro. E aí, como eu não tinha trabalho, o que eu pensei? Falei, vou aproveitar esse tempo livre para gravar mensagens evangelísticas e colocar num canal, né? E eu fui gostando disso. Comecei a gravar mensagens e tal, comecei um canal do zero, né? E todo mundo que entra no YouTube começa do zero. Aí no YouTube eu fiz algumas mensagens, mas não tinha nenhuma visualização quase. Fui para o Facebook. Fiquei um tempo no Facebook. No Facebook eu consegui já engrenar alguma coisa. Comecei a gravar as mensagens, tinham várias visualizações. Até que eu gravei uma mensagem que foi uma homenagem a um cantor chamado Wagner Roberto, que já teve aqui em Santo Antônio em várias oportunidades. Uhum. Eu gravei uma homenagem para esse cara porque eu achei ele um cara totalmente diferente do mundo gospel comercial que nós temos no Brasil. Uhum. Nós temos, lamentavelmente, no Brasil, muitos cantores e cantoras que não são adoradores de Deus. Eles são exploradores da fé cristã e do mundo gospel, que é um mercado que cresceu muito. Então você tem cantores que gravam músicas lindíssimas, mas no fundo eles não estão fazendo aquilo para adorar a Deus, só para ganhar dinheiro. E o Wagner Roberto era alguém diferente, porque ele não tinha essas frescuras que alguns cantores têm, que vai numa cidade, ele quer um hotel 5 estrelas, ele quer um cachê de 70 mil reais, de 100 mil reais, já teve cantor que pediu 150 mil reais num cachê, né? E o Wagner é totalmente diferente disso, ele ia naquelas igrejinhas pequenininhas, que às vezes só tem uma portinha e meia dúzia de cadeiras ali e tal. Eu achei legal, falei, vou fazer uma homenagem para esse cara. Fiz uma homenagem para o Wagner Roberto, falei, isso aqui é um verdadeiro adorador de Deus, porque ele vai em qualquer igreja, ele não exige cachê, ele pega a oferta que lhe dão e ele adora a Deus. Esse vídeo viralizou. Eu gravei ele num final de semana, eu acho que num sábado, e em questão de 2 horas, esse vídeo já estava com 30 mil visualizações. 30 mil, falei, meu Deus, esse aqui... E aí depois, no dia seguinte, ele já estava com 500 mil visualizações. Depois, ao longo do dia, ele chegou a 1 milhão. Hoje, não sei, mas deve ter mais de 12 milhões esse vídeo. E é um tempo para cada coisa. Era necessário você chegar neste momento, talvez nessa reflexão desse vídeo, para que tudo começasse, né? Isso. E a partir daí a minha página no Facebook cresceu também. Eu cheguei, na época, a ficar com 200 mil seguidores na página. Na época era uma quantia bastante expressiva. Hoje nem tanto, porque hoje muita gente faz, então... enfim, e hoje também tem aquele sistema de você pagar para ser visualizado. O Facebook é muito isso hoje, você paga para poder ser visto, né? Na época ele era mais orgânico, não tinha isso. Mas aí a partir daí eu fiquei mais animado a fazer, investir, gastar mais tempo nisso, né?
É claro que foi um trabalho de formiguinha. Muitos vídeos que eu gravava videozinhos curtos, né? E serve para você que vai começar e tal. Não tem uma receita mágica, não. Você tem que encher o saco dos seus amigos, dos seus parentes e ficar mandando para eles e pedindo para eles compartilhar. Eu gravava meus videozinhos, mandava nos celulares das pessoas, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Mandava muitas vezes para muitas pessoas, passava horas mandando esses videozinhos. Até que um deles também começou a se espalhar. Tem um vídeo que eu gravei que fala do cacto e da rosa, a história do marido que queria deixar a esposa, né? E ele vai até um sábio, né? E aí o sábio vai perguntar para ele assim, o que é que você acha mais interessante? Esse cacto ou essa rosa, né? Ele fala, é claro que é a beleza da rosa. E aí o sábio diz assim, pois então, a rosa ela é muito bonita, mas em pouco tempo essa beleza se acaba. O cacto tem os seus espinhos, sim, mas ele sobrevive ao deserto, ele sobrevive às adversidades. Assim é uma esposa dedicada e fiel. Ela pode, talvez, não ter a beleza da tua amante, mas ela vai ter perseverança e resistência. E a tua amante, ela quer só o teu momento de glória. Daqui a pouco, esse momento... os presentes. A tua esposa vai estar com você até nas adversidades. Esse vídeo também foi um videozinho, que eu tô com a camiseta vermelha, viralizou. Inclusive chegou às mãos de um pastor que é famoso no Brasil, o pastor Cláudio Duarte. E o pastor Cláudio Duarte, ele compartilhou esse vídeo no Instagram dele e ainda colocou uma legenda. Falou, eu não compartilho vídeo de ninguém, mas esse aqui eu não tinha como deixar de compartilhar. Outro presente de Deus, né? Mostrando, ó, é por esse caminho que você deve seguir. Isso. E quantos inscritos você já possui no seu canal do YouTube? @Jesus me defenda, vamos fazer a propaganda? No YouTube agora, falta só 18 mil para eu chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Olha que bênção, 1 milhão de pessoas recebendo a palavra de bênção, né? E muitas orações, fortalecimento espiritual. E falando em fortalecimento espiritual, né? Neste momento atual, como que eu faço para me fortalecer espiritualmente? Nesse momento, Vanessa, não é muito diferente daquilo que era lá atrás. Só que lá atrás a gente tinha desculpa que a gente quase não podia ficar em casa, a gente quase não podia ter tempo para, enfim, se concentrar nessas atividades. Mas essas atividades sempre foram o pilar de uma vida de comunhão com Deus. Qual que é a primeira ferramenta para a gente poder se fortalecer nessa pandemia? Não tem outra tão simples e tão fácil e tão eficaz do que a oração. Só que a oração, ela para poder realmente fazer efeito na nossa vida, a gente primeiro precisa prestar atenção no que a gente está falando. Porque tem gente que faz oração como se fosse palavras mágicas, que você fala sim, salabim, abracadabra, e nem presta atenção no que diz. Não, a oração é o momento de você chegar diante de Deus e falar com Deus, lembrando-se que Deus é um ser, que é a fonte da sabedoria. Deus entende a sua linguagem. Você não precisa nem ficar usando linguagem rebuscada, engrossando a voz, impostando, não. É aquela coisa de você ir para o seu quarto, como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto, o teu pai que está em secreto te verá e vai te recompensar. É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui com esses pensamentos assim, assim, assim. Inclusive, não tenha reservas com Deus de falar as coisas feias que tem no seu coração, porque Deus não vai se assustar. Tem gente que tenta pensar assim, eu vou falar isso, Deus vai se escandalizar comigo, né? Eu gravei um Reels, né, falando assim, como as pessoas acham que eu oro e como eu realmente oro. Fala assim, olha, Senhor, aquele dia eu fiquei com raiva. Você tem que colocar o que aconteceu na sua semana, o que tá difícil de segurar, porque o fardo, né, a palavra diz que o fardo, né, é leve, o jugo é suave, e ele vem nos carregando no colo em muitos momentos, né, Ney? Exatamente. E você, é isso que você falou, às vezes você precisa perdoar uma pessoa que te humilhou, que te ofendeu, que te tirou o chão. Você chega para Deus e fala, Senhor, a vontade que eu tenho é meter a mão na cara dessa pessoa. Eu não tenho vontade de perdoar ela. Não, o meu coração não está nem um pouco com vontade de perdoar. Todavia, a tua palavra me diz que eu preciso perdoar. A tua palavra diz que Jesus, no alto de uma cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, se a tua palavra diz, por favor, me dá condições, me dá força para perdoar essa pessoa que eu queria esganar ela, mas me dá força, Senhor. Eu preciso perdoar, não quero carregar esse cadáver nas costas.
Porque a pessoa que não perdoa, que não libera perdão, é como se ela tivesse com um cadáver nas costas, e aquilo vai apodrecendo, sabe? Há quem diga... Olha só, meus ouvintes. Há quem diga que você não perdoar uma pessoa é como se você tomar uma taça de veneno esperando que a pessoa morra, mas na verdade é você que tomou o veneno. Enquanto o teu coração não libera essa pessoa, não perdoa, e você fica com aquele veneno ali te comendo por dentro. Aí a pessoa diz assim, mas essa pessoa não merece. É claro. Porque se ela merecesse, você não iria dar a ela o perdão. O perdão você dá para quem não merece mesmo. A quem merece, você faz justiça. Você dá pagamento. Você dá recompensa. Quem merece, recebe recompensa. Agora, quem não merece, a única coisa que essa pessoa pode receber é o perdão mesmo. O nome já diz, perdão. Uma perda grande. Eu perco a minha oportunidade de castigá-la, de odiá-la. Eu perdo, sabe? Perco, né? Uhum. É um perdão, é uma perda grande. Do rei, então, minha gente, você que tem dificuldade de perdoar, tira esse cadáver das costas. Cadáver das costas, tá apodrecendo aquilo ali, tá pesando. Minha nossa. Né? E então é isso, a oração é você ir para Deus com sinceridade, falar o que realmente você tem no coração e fala, Senhor, tá aqui todas as minhas misérias, faz alguma coisa, Pai. Aí é como se Deus dissesse, muito bem, meu filho, minha filha, você nem precisaria fazer essa oração, porque eu sei. Eu estou perguntando aqui na nossa transmissão do Facebook, qual é a oração correta? O Rodrigo Caldeira. A oração correta é você dizer para Deus aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que está no teu coração com sinceridade. E aí você aguarda Deus trabalhar e tratar isso. É o que eu ia dizendo. A oração não é para você informar a Deus o que você está passando, porque Ele já sabe disso, a palavra não chegou à minha boca e Ele já a conhece. A oração é para eu mesmo tomar consciência da minha miséria, da minha condição, e com isso abrir o meu coração para o agir de Deus. Amém. Ô, Ney, e no caso de uma pessoa, um ouvinte que esteja passando por muitos pontos fracos, está afastado de Deus, está desacreditado, o que você aconselharia? Eu aconselho que essa pessoa jogue fora todo esse pensamento farisaico que existe ao longo da história de que igreja é um lugar para reunião de pessoas boas, pessoas legais, pessoas que conseguem ter uma vida de santidade. Ei, esse é um conceito farisaico que deu dor de cabeça para Jesus lá atrás. Lá atrás, Jesus não teve problema com ladrão, com prostituta, com cobrador de impostos, mas ele teve problema com os religiosos, que queriam fazer com que o povo vivesse uma vida perfeita sem ter condição. E Jesus disse a eles, vocês atam fardos pesados que não podem carregar e ponham sobre os ombros dos homens e nem com um dedo vocês conseguem movê-los. Ou seja, vocês cobram dos homens algo que ninguém consegue fazer. Então, tira essa ideia de que igreja, você vai para lá quando você estiver bem, quando você se enquadrar no sistema. Não, igreja é um hospital. Igreja é um lugar para gente ferida, gente machucada, gente que entende que é uma miséria e que precisa melhorar através da aproximação de Deus e da comunhão dos irmãos. Então não tenha vergonha de voltar para a igreja não, meu irmão. Olha, o filho pródigo ficou lá naquele lugar, se você conhece a parábola, você sabe que ele foi lá para um lugar de chiqueiro de porcos, ele estava lá no meio dos porcos comendo lavagem, mas deu um estalo nele, caiu em si e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do pai, nem que seja como empregado lá e vou estar melhor do que aqui. E ele foi voltando apreensivo, pensando que o pai poderia castigá-lo. Ele ensaiou um discurso dizendo, eu vou chegar diante do meu pai e direi a ele, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele foi já com aquele medo, mas ele, quando está se aproximando, o pai sai de dentro daquela casa, corre até ele, o abraça e põe um anel no dedo, sandálias nos pés, e ele vai tentar fazer o discurso, parece que o pai cala a boca dele e fala, não, meu filho, vem cá, eu estava te esperando. A igreja está de braços abertos. A verdadeira igreja, a igreja de Jesus está de braços abertos esperando você que está afastado, tá? Se vier um sentimento no seu coração, mas as pessoas vão ficar olhando para mim. Ei, não se importa com as pessoas não, porque você pode ser a pessoa mais perfeita na terra, mais santa, e sempre vai ter alguém olhando para você e ainda desaprovando a sua conduta. Não espere isso, porque você não vai nunca.
volte hoje correndo para os braços do Pai. Não tem lugar mais seguro. Né? Volte hoje correndo para os braços do Pai. Ô, Ney, nós temos 7 minutos, e dentro desses 7 minutos a gente tem, eu vou falar para você fazer essa oração de fortalecimento espiritual. Mas o nosso ouvinte do programa Mundo Gospel, ele talvez esteja passando por um momento, uma situação muito difícil, muito complicada, talvez uma crise. E pode ser que esse ouvinte ele nem conheça o versículo que diz, porque para Deus nada é impossível. O que você recomendaria para esse ouvinte? Eu recomendaria para essa pessoa, se ela tiver uma Bíblia na sua casa, dar uma boa olhada nas páginas da Bíblia Sagrada, que você vai ver que o nosso Deus, ele se manifestou de tal forma e de tal maneira, operando milagres e mais milagres. Você pega a Bíblia desde o início até o Apocalipse, você vai ver muitos milagres, muitas coisas impossíveis. Você pega, por exemplo, o homem como Abraão, que já estava lá com mais de 90 anos. A mulher dele estava com mais de 90 anos, ele tinha mais de 100. Ela era estéril, uma senhora idosa estéril, consegue ter um filho. Tá? Você pega, por exemplo, a história de Ana, que deu à luz a Samuel. Era uma mulher estéril. Deus fez essa mulher ter um filho, não apenas um, mas muitos outros, mas um filho também que foi um dos maiores profetas da Bíblia, um grande sacerdote do Senhor. Aí você pega Jesus multiplicando pães e dando a comer a uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aí eu te pergunto, você acha mesmo impossível na sua vida Deus fazer isso aí que você está dizendo agora? Se Deus manifestou seu milagre, abrindo o mar vermelho, fazendo brotar água da rocha, fazendo coisas extraordinárias, você acha que Deus não pode fazer alguma coisa na sua vida? Mas eu sei por que você está pensando isso, sabe por quê? Talvez você está vendo muito TV, você está vendo muitos jornais, e olha, eles dão conta de coisas negativas, de coisas que tiram a nossa esperança. Eu recomendo você ouvir testemunhos de pessoas que estão perto de Deus. Nessas pessoas você verá que é possível sim. Deus transformou a minha história, transformou a história da Vanessa e pode transformar a sua história também. E quer uma dica? Quanto mais impossível, mais Deus tem prazer, porque daí fica claro e evidente que não foi sorte, não foi o acaso, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, meu querido ouvinte. Que benção, hein? Deixa eu aumentar essa música para você. E como diz essa canção, na tribulação nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus. Ney, fica à vontade, nós temos ainda 4 minutos, eu quero que, você tem que voltar aqui, porque é muita... Gente, eu não perguntei metade do que eu tinha que perguntar para ele. E vamos agora orar para o fortalecimento espiritual, Ney? Eu quero mesmo fazer essa oração, e eu quero mais uma vez lembrar que Deus está ao alcance de qualquer pessoa. Eu gosto muito de uma frase de um pregador, que é tido inclusive como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim: imagine só se houvesse na terra um pecador tão vil, mas tão vil para o qual a graça de Deus não fosse o suficiente para salvá-lo. Ele diria, esse pecador seria colocado num carro alegórico e os demônios desfilariam com ele pelas ruas, bradando, gritando: eis aqui um pecador para o qual a graça de Deus não é páreo. Mas esse pecador não existe. Esse pecador não existe. Seja qual for a sua condição, a graça de Deus, ela pode te alcançar. Ela tem alcançado pessoas ao longo de toda a história. Não será você que vai impedir a graça de Deus de te alcançar e transformar a sua vida. E com a sua vida transformada, então você verá que a vida faz sentido. Porque se nós olharmos a tribulação que nós estamos vivendo, a pandemia pela qual nós estamos passando, pessoas e mais pessoas perdendo entes queridos, se nós olharmos para tudo isso que está acontecendo e imaginar que a vida se resume a isso, nós somos os mais infelizes dos homens. Não tem sentido. Então é preciso que nós busquemos sentido naquele que nos promete a vida eterna. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou lhes preparar um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus nos prometeu uma vida eterna, e eu quero estar nessa vida eterna com Jesus, com a minha amada que partiu, com você, meu irmão, com você, minha irmã. Por isso, venha para Jesus.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor fez na minha vida. Pai, obrigado por cada pessoa que está ouvindo. Talvez muitos passando por uma angústia, por uma luta, por uma tribulação, por um momento de dor, por um momento de desespero. Pessoas talvez sem muita expectativa em suas vidas, com um coração aflito, angustiado, com um sentimento de solidão, um sentimento de desvalor. Mas eu sei que o Senhor ama essa pessoa. Eu sei que o Senhor falou ao coração dela. Eu sei que essa pessoa é uma joia rara, preciosíssima para o Senhor. Que no momento que eu oro, a presença do Espírito Santo possa abraçá-la, possa confortá-la e possa trazê-la para junto de ti, meu Deus. Que hoje haja salvação em cada lar, em cada lugar, onde possa chegar essa oração. E que assim, todos juntos, possamos nos derramar aos pés do Senhor Jesus, proclamando a sua glória e estando com Ele, vivendo em vitória. Amém. Amém. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu gostei muito da presença do Ney hoje, falando sobre a palavra de Deus, levando esses direcionamentos para vocês. Eu sei que ainda ficou muita coisa para perguntar, né, para entrevistar, mas nós vamos marcar, ele vai voltar, se Deus quiser. Tem todo convidado que vem aqui, eu falo assim, não, você vai ter que voltar, porque a gente sabe que é muito rápido a entrevista, os minutos eles voam aqui no programa, eu falo, eu nem começo o programa, ele já está acabando, e eu sempre falo, ai, não acredito que já está acabando o programa. Quero agradecer muito pela sua vida. Até falar uma coisa que eu ouvi nessa live, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E que essa alegria possa mesmo ser derramada sobre você, né, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Amém. Deus continue, né, enviando o Espírito Santo para te conduzir, para te encaminhar em tudo que você fizer. Amém. Deus abençoe. Que assim seja, querida. Que Deus te abençoe cada vez mais. E que você continue sendo esse canal de bênção, propagando a palavra de Deus. O Eliever mandou aqui. Ô, Glória! Bom dia para o Eliever, meu querido amado irmão. Nós somos irmãos e, inclusive, temos a oportunidade de participar de um grupo de oração de estudo da palavra que vai começar junto, semana que vem. Nós vamos estar juntos, eu e o Eliever. Olha, que legal. Deus abençoe. O Eliever já esteve aqui. Muito a aprender com o Ney ainda. E que bênção que o Senhor colocou ele no meu caminho. Amém. Confiram, então, essa canção. Águas Profundas. Deus abençoe. Vocês que estão acompanhando a gente aí, por favor, marca pessoas para acompanhar essa entrevista e sigam aí a Vanessa Xavier, que sem dúvida nenhuma é uma serva de Deus que vai também acrescentar e edificar na sua fé, tá bom? Compartilhe o máximo que vocês puderem aí, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas e que no final de tudo, o nosso mestre, nosso rei, Senhor e Salvador Jesus seja louvado e glorificado para sempre, tá bom? E obrigado por vocês estarem conosco aí. Deus abençoe. A gente vai encerrar essa live, mas a gente vai ver se a gente deixa ela salva aqui para vocês, né, assistirem depois. O programa Mundo Gospel ele ocorre todo sábado na Rádio Mega FM aqui de Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, minha gente. Eu também não estou acostumada a fazer live, acho que é a segunda que eu abri aqui, mas eu estou sempre atualizando sobre o programa Mundo Gospel, sobre as pessoas que vêm aqui participar. E hoje foi uma honra, né, receber o Ney, esse servo de Deus, que tem aí nos ensinado muito sobre o fortalecimento espiritual através do testemunho dele. Deus abençoe. Tchau, tchau, Ney. Tchau, tchau.